Maravilha, boa tarde a todos. Prazer a gente estar aqui na nossa terceira live da FEAC, com membros da sociedade, membros esses que vão desde empresários, consultores, policymakers e até acadêmicos, né? Fora dos muros da FEAC e até fora dos muros da própria UFC. Esse tem sido um momento muito importante para a gente, porque é uma oportunidade da gente refletir, aprender, se reciclar. E nós, professores, técnicos da FEAC, por sermos uma faculdade de business, a gente entende que a gente vai ser muito demandado nessa crise econômico-social que se avizinha, né, que se aproxima e que já começa a dar alguns dos seus números, seja na questão do desemprego, seja na questão de contratos que estão sendo reavaliados, né? E aí, para a gente poder oferecer suporte à sociedade nessa crise aí econômico-social, a gente entendeu que a gente precisava ouvir outras pessoas, outras experiências, né? E aí, esse é um terceiro momento, hoje uma tarde especial, a gente está aqui com duas pessoas que têm muita experiência, expertises distintas, mas que se complementam num amplo assunto que poderia ser resumido, talvez, em insegurança jurídica, né? Eu entendo, acho que muita gente também compartilha dessa opinião, que junto com os desafios de inovação, empreendedorismo, ciência, como criar mecanismos para manter um bom patamar de segurança jurídica ou reduzir insegurança jurídica vai ser fundamental para o desenvolvimento do país, para atrair investimentos com juros mais baratos, para atrair empresários, para gerar negócios, né? Porque o Estado sozinho não tem dinheiro, não tem envergadura para isso. E a iniciativa privada, principalmente estrangeira, só vai entrar se o clima de insegurança jurídica estiver bem reduzido. E aí é nesse contexto que a gente pensou nos convidados de hoje, duas pessoas que me são muito queridas, Sérgio Melo e Maurício, duas pessoas que são da casa, conhecem a FEAC, muitos da FEAC também os conhecem. E aí, vamos começar, então, com as considerações iniciais do meu amigo Sérgio Melo, que gentilmente deu o seu sim para ficar uma horinha com a gente hoje à tarde. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a você, Paulo, demais participantes dessa live. Nós estamos passando por uma fase, talvez nunca imaginada por nenhum de nós. É uma dificuldade que surgiu do nada, ou seja, ninguém estava esperando acontecer longe daqui, do outro lado do mundo, e, de repente, ela passou, deu volta no continente, e todo mundo está convivendo e sofrendo com essa enorme crise. Como nós não tivemos tempo para nos preparar, esse é o maior problema, as dificuldades de trocar o pneu com o carro andando está sendo mais difícil do que a gente imaginava. Então, não faltam, ideias não faltam, posicionamentos não faltam, mas a única certeza que a gente tem é que nenhuma delas é a verdadeira, é a mais correta. Talvez a solução para passar por essa dificuldade seja um pouquinho de cada ideia que está sendo posta na mesa e, obviamente, está afetando o mundo. E nós, como consultores, como empresários, e temos convivido com essa dificuldade. Eu, particularmente, por ser titular de um escritório de consultoria na área empresarial, com foco na área societária, tributária e operações de merger and acquisition, ou seja, operações de fusões e aquisições, o que nós estamos percebendo é um encolhimento do mercado. Então, esse encolhimento certamente vai trazer uma dificuldade muito grande para todos aqueles que estão sofrendo as maiores consequências, alguns menos, outros mais, outros exageradamente muito, e esses que estão sofrendo exageradamente muito dificilmente vão sair do outro lado após o término dessa crise
que nós estamos convivendo. Em linhas gerais, eu acho que esses são os primeiros comentários e estamos à disposição aí para trocar ideia. Obrigado, meu amigo. Bom ver sua serenidade, né, fruto da sua experiência num período tão caótico, né? Eu gostaria de ter essa calma, essa fé, né, de que vai dar tudo certo. Meu amigo Maurício, diretor da Faculdade de Direito, suas considerações iniciais, e aí eu queria te provocar com um número que eu acabei de ver aqui no Banco Central, inadimplência das famílias no Ceará, que cresceu de dezembro para abril de 3,7% para 4,5%. Não é tão pouquinho, não, esse aumento. Estou um pouco preocupado aí com quebras de contratos ou renegociação de contratos em cascata, né? O que é que isso pode acontecer? Mas, enfim, obrigado demais por estar aqui conosco e suas considerações iniciais, meu querido. Boa tarde a todos, meu amigo Paulo, Dr. Sérgio Mello, os demais membros desse encontro virtual. Queria agradecer aqui a oportunidade de me dirigir a vocês e respondendo ou me acostando ou complementando as ponderações do Dr. Sérgio Mello, a gente tem que ter, mesmo e enfrentando esses números que você nos traz, Paulo, são aparentemente más notícias, mas a gente tem que contextualizar essas notícias, ou essas más fases, ou essas crises que recorrentemente a humanidade enfrenta. Não é de hoje. O instituto que nós vamos conversar hoje, da recuperação judicial, já chamado concordato ou moratória, surgiu em Roma, né? Exatamente porque crises existem desde que a humanidade existe. Talvez eu esteja sendo aqui demasiadamente otimista, mas acredito que soluções serão encontradas. Veja que a nossa concordata, a nossa recuperação judicial já foi uma evolução, porque anteriormente se quitava uma dívida com a execução do devedor, depois com a servidão do devedor, e aí então se entendeu que esse sistema não seria economicamente viável e tinha que se encontrar uma solução. Então, o Código Francês de 1808 fez a sua primeira súmula, regulou a matéria, preocupado em salvar a empresa, não em salvar o empresário. O empresário inicia-se aí uma visão ruim do empresário, né, que foi trazido para o Brasil, chegou no Brasil através das nossas ordenações, veio no nosso Código Comercial de 1850, estava lá presente, e na lei de falências, né, na 7661 de 45, decreto-lei, na verdade, que também trazia muitos aspectos punitivos para o empresário, né? A notícia alvissareira foi a Lei de Recuperação Judicial de 2005, onde se mudou o nome da lei, trocaram os nomes dos institutos, as suas designações, para evidenciar uma mudança de percepção sobre esse fenômeno econômico que acontece, que é recorrente, né? E dando-se relevo à preponderância, à importância do empreendedor e da empresa para a sociedade, né? Então, hoje vigora o princípio da preservação da empresa, sendo a sua recuperação judicial uma ação que tenta estruturar, que tenta solucionar, que tenta superar essas crises, mantendo a geração de empregos, a geração de renda e de riqueza, né? Concluindo essas considerações preliminares, queria trazer alguns dados mais atuais. Você falou nos números da economia, temos alguns, claros, eu acredito que esses números estejam em linha com as expectativas, né, da dificuldade que todos estamos atravessando. Mas nós gostaria aqui de registrar, de compartilhar, que nós temos 2 PLs, projetos de lei na Câmara, que já vêm alterar a lei de recuperação para adaptá-la, né? Um, inclusive, é de autoria do deputado cearense Domingos Neto, né? Que estabelece algumas regras transitórias, algumas modificações transitórias para esse período, para o Instituto da Recuperação Judicial. Os que aqui de cabeça eu me lembro, eles aumentem de 180 para 360 dias o prazo de suspensão das execuções, em 40%, em torno de 40% o prazo
para pagamentos de impostos. E se somando a esses números que você me trouxe, amigo, eu tenho um outro número também para a gente colocar aqui em debate, né? Que é a expectativa de número de médias e grandes empresas em recuperação judicial. Tá? Segundo o levantamento de uma consultoria especializada de São Paulo, são aguardados 2.500 pedidos de recuperação judicial até 30 de outubro. Tá? Mas, como eu disse, a minha fala é no sentido de que poderemos e deveremos superar essa crise, né? Então, seriam essas minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Eu não sei se a gente tem números para o Ceará disso, se vocês conhecem. Acho que no Ceará tem uns 560 mil empresas, mais ou menos, mais de 90% pequeno, micro porte, né? Mas, enfim, eu não sei se já tem alguma estimativa de percentual ou quantidade absoluta de falências ou concordatas ou recuperações judiciais esperadas para esse ano. Vocês ouviram alguma coisa assim? Como o judiciário estava, né, fechado até o último dia 30, nós não temos acesso a dados ainda oficiais, mas a gente pode buscar isso. Acredito que esses fenômenos vão começar a se realizar agora, Paulo. O que temos são expectativas. Né? Nacional, o número é esse. Complementando o que nós temos acompanhado perante, principalmente a nossa clientela, que a expectativa de não entrar em recuperação, ela tá de pé, ou seja, vamos fazer de tudo para não entrar num processo de recuperação. Por isso, estão buscando renegociações de dívidas junto a fornecedores, junto a bancos, buscando essas alternativas de recursos que o governo federal tem disponibilizado através do BNDES, muito embora a dificuldade de acesso a esse crédito esteja muito grande. Eu acho que o governo não imaginou que os bancos, principalmente os bancos privados, fechassem as portas num momento tão difícil. Os recursos foram disponibilizados, eles estão aí para que os bancos possam emprestar, mas eles estão usando o linguajar no economês de empossamento dos recursos, ou seja, receberam os recursos, tiveram recursos liberados pelo governo federal através de liberação de compulsório, enfim, uma série de mecanismos econômicos que foram disponibilizados, mas, infelizmente, os bancos estão mantendo o mesmo rigor e seletividade para emprestar o dinheiro. E isso, consequentemente, não vai chegar na ponta, não vai chegar em todos aqueles que precisam, naqueles que mais precisam, e, por conta disso, eu acho que nós vamos ter mais dificuldades. Mas ainda não é possível identificar uma quantidade de empresas que estarão já se preparando para um processo de recuperação judicial. Maravilha, maravilha. Bem, vamos começar com a nossa rodada de perguntas. Minha amiga, professora Denise, tudo bom, minha querida? Acho que a Denise elaborou uma pergunta aí para o nosso amigo Sérgio Mello. Boa tarde, Paulo. Boa tarde também, professor Maurício, doutor Sérgio Mello também, né? É um prazer para a gente ter a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento, né? Em que a gente tem que se preparar para dentro em breve a gente conseguir atender a demanda que o mercado vai requerer das instituições de ensino, né? Uma coisa que vem me deixando apreensiva, né? A gente está, como o professor Paulo disse aqui na abertura, em meio a uma pandemia que a gente só sabe como a gente entrou, mas a gente não sabe como vai sair, né? A gente não sabe ainda quais vão ser esses padrões da nossa nova normalidade, como vai ser essa nossa nova normalidade. Então, algumas escolas, na China, elas instituíram alguns instrumentos de conseguir detectar entre os docentes e os discentes pessoas que eventualmente possam voltar
a contaminar, né, pessoas. Existe ainda também muita incerteza em relação à própria doença, não se sabe se alguém que foi acometido da doença, se ele adquire imunidade para não conseguir ter novamente, e se adquire, por quanto tempo é que vai essa imunidade, mas em meio a tudo isso surgem também outras incertezas para nós, que a gente pode classificar como incertezas jurídicas mesmo, né, de todo esse imbróglio que fica aí no meio do campo. E uma das coisas que realmente me mexeu muito comigo, na semana passada a gente viu que no dia 6 de maio, salvo engano, na quarta-feira, a Justiça do Estado do Ceará, ela deu um provimento liminar, né, uma medida liminar, determinando um desconto linear em todas as mensalidades escolares, nesse contexto da pandemia, em que os serviços estão sendo ofertados de forma remota. Nesse mesmo dia, na própria quarta-feira, as comissões da Assembleia Legislativa estavam aprovando, né, esse mesmo assunto, tratando esse assunto para normatizá-lo. E na quinta-feira, que foi o dia seguinte, ele foi a plenário, e esse projeto de lei, que já foi aprovado, né, pela Assembleia, salvo engano, está pendente só de sanção do governador e publicação no Diário Oficial. Ele trata de um desconto, mas não linear, da forma como foi dado na Justiça, é um desconto escalonado, que varia de 5% a 30%, ele depende do nível das escolas, né, que ele incide desde o ensino infantil até o ensino superior e profissionalizante, e também depende do volume de receita bruta dessa instituição de educação. E aí, determina um desconto, a Justiça determinou um desconto linear de 30%, né? Essa decisão me parece que abrange apenas 47 entidades de educação, que são as que foram sindicalizadas, né? As que pertencem ao sindicato desses estabelecimentos de ensino. Mas a decisão, virando lei, ela já é mais abrangente e teria que alcançar, né, inclusive essas 47 que estão aí na Justiça. Mas fica para o consumidor a dúvida, né, o que é que de fato ele vai ter que, qual é o tamanho da obrigação dele. Se ele vai ter uma mensalidade reduzida pelos 30% de forma linear, como está na liminar da Justiça, se ele vai ter esse desconto escalonado da forma como foi aprovada essa lei, como ela vincula também a questão desse montante do desconto, dependendo do volume de receita bruta das escolas. Então, fica também a dúvida para o contribuinte como ele vai conseguir, né, digamos, acompanhar ou estabelecer um mecanismo de controle, né? Quem vai controlar e fiscalizar se isso de fato está sendo obedecido como está sendo na lei, né, como está previsto na lei. Então, esse aí o meu questionamento, da insegurança jurídica que fica para a comunidade, né, em relação a esse aspecto das mensalidades escolares. Muito obrigada. Eu creio que nós vamos ter desdobramentos dessas decisões, ou seja, o que foi feito até agora, seja a decisão liminar, seja a aprovação da lei pela Assembleia Legislativa, eu acho que nós vamos experimentar alguns desdobramentos nesse sentido. Em primeiro, eu gostaria de dar um passo um pouco atrás para dizer que nós entendemos que a melhor solução para a discussão de um problema são entre as partes. Isso. Quando eu tenho a parte A e a parte B dentro de um problema, cada um dos dois sabe o que é melhor para si. E, sendo assim, há facilidade de se encontrar o equilíbrio, que é o que é menos ruim para um, menos ruim para o outro, melhor para um, melhor para o outro. Ou seja, realmente a palavra de ordem seria equilíbrio. E isto não ocorre quando você tem uma decisão liminar. Isso não ocorre quando você tem uma lei que
que estabelece uma determinada regra, porque, em primeiro lugar, não houve tempo nem para a Justiça, nem para a Assembleia Legislativa fazer um trabalho, fazer um levantamento, fazer um estudo, para ver efetivamente quais são os impactos que uma decisão liminar ou uma lei vai provocar para as partes, porque eles, em tese, como entidades, como entes, eles não são partes. Eles podem até ser partes como pessoas físicas, mas não são partes como Assembleia, não são partes como governo, não são partes como justiça. Então, me preocupa um pouco essas decisões, seja a liminar ou a lei, porque ela certamente vai errar mais do que acertar. Essa é a minha visão. Eu acho que deveria prevalecer, num primeiro momento, e a própria lei deveria assim estabelecer, o acordo entre as partes. Então, os pais e as escolas, as universidades, enfim, todo aquele que está prestando serviço deveriam discutir as condições, porque certamente, e aí é sem dúvida absolutamente nenhuma, é certamente cada escola é diferente uma da outra, independentemente da intitulação de educação infantil. Se tem educação infantil, escolas extremamente preparadas, muito bem qualificadas do ponto de vista patrimonial, e outras extremamente frágeis. Então, botar as duas numa mesma cesta, uma mesma decisão, me parece um erro. Entretanto, eu acho, é achômetro mesmo, que nós vamos ter um outro momento, que vai ser exatamente esse em que as partes vão começar a se sentar à mesa e discutir o que interessa para eles, sem necessariamente ter que olhar para esse aspecto jurídico, seja de uma nova legislação, seja uma decisão judicial. É o que me parece e é o que eu espero que ocorra. Muito obrigada. Por nada. Não sei se o professor Maurício quer contribuir nesse assunto, que meio que está na vibe do momento, né? Todos nós, muitos de nós, na realidade, somos pais, com filhos de diferentes idades, não sei se como pai ou se como professor de direito, que é também. Eu vou dar uma opinião aqui bem dogmática, tentando dar uma resposta que vale pelo momento, né? Na verdade, a lei é geral, abstrata e indeterminada, e, portanto, vale para todos, e a determinação judicial, não, ela é concreta, determinada e limitada, né? Então, esses entes que estão abrangidos por essa liminar devem observar essa liminar até ser modificada, alterada, revogada. E já a lei, todos devem observar. Então, nós temos, na verdade, o caso genérico, coberto pela lei, e o caso específico, atacado pela decisão judicial. No momento, essa seria a interpretação que eu proporia para esses dois fenômenos. Paulo? Não, maravilha. Eu não costumo responder, né, até porque apenas mediano, mas como pai também, eu cito só um exemplo de como, às vezes, a intervenção do Estado, no sentido mais amplo, né, ela deveria ser aguardada até as partes chegarem num acordo, como o Sérgio Mello estava dizendo. Eu gosto muito quando o mercado, digamos assim, as partes conversam e acordos idiosincráticos são firmados. E aí eu dou um exemplo da escola das minhas filhas, conversando com um outro pai de uma amiguinha da minha filha. Ele vive de eventos, então ele está ganhando aproximadamente 0 agora. A renda dele caiu perto de 100%. E a minha, como servidor público, é a mesma coisa do mês passado. Muito bem. E aí vamos arredondar em números gerais, como se a escola custasse R$1.000, só para facilitar a conta. E aí, no grupo dos pais, essa discussão de que deveria reduzir ou não, eu falei, cara, vocês deveriam pessoalmente conversar, cada pai com a escola, e cada pai está tendo sua renda afetada de um jeito. Não peçam para eu ir, porque eu não me sinto bem, eu não sinto que seja justo da minha parte pedir um desconto quando a minha renda, por uma situação privilegiada, minha não caiu. Então, eu não quero punir a escola. De minha parte, eu não preciso de desconto, eu não acho justo. E sei que a escola está dando o máximo dela.
Mas você, que sua renda caiu, você quer um acordo, cara, converse com a escola. E aí ele ia pedir um desconto de 50%. E eu não ia pedir desconto. Então, a mensalidade dele ia cair de 1.000 para 500, a minha ia permanecer 1.000. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Uma decisão como essa, que faz com que todo mundo tenha um desconto de 30%. Né? Eu vou passar a pagar R$ 700, ele também, isso vai dar para a escola R$ 1.400. No caso em que houve acordos idiosincráticos, a escola receberia 500 dele, 1.000 meu, a escola receberia 1.500. Esse é um exemplo para mostrar que, assim, a escola foi prejudicada via uma intervenção homogênea, ele foi prejudicado porque ele talvez precisasse, merecesse um desconto, 50%, só levou de 30%, e eu, infelizmente, não precisava e julgo que não merecia, recebi R$ 300 aí a mais, ou uma despesa R$ 300 menor. Ou seja, estabelecido uma injustiça. Temos primeiros acordos idiosincráticos, e aí, não havendo aí justiça, legislativa, executiva, né? Enfim. Mas era só um exemplo. Né? Prometo que eu não irei responder das próximas vezes. Né? Paulo, Paulo, Oi? Pois não. Se você me permite, só um contraponto, tá certo, a essa questão. A gente está vivendo agora um momento bem paradoxal entre a questão daqueles que defendem o Estado máximo e daqueles que defendem o Estado mínimo, né? O Estado vai assumir um papel maior ou o Estado vai assumir um papel menor. E eu queria só lembrar que o direito, ele existe, né? A norma jurídica existe onde existe o interesse econômico. Onde não existe interesse econômico, isso não importa para o direito. E seria muito bom se a gente tivesse no mundo onde as pessoas tivessem essa consciência crítica, ou esse elevado espírito ético, né? Onde as coisas pudessem ser resolvidas dessa forma. Mas a gente tem assistido alguns episódios que me parece que a gente não atingiu esse estágio. Né? Me parece que nós não atingimos esse estágio. A gente vê estudos cientificamente comprovados que mostram que o isolamento social ele ajuda a conter a economia e ajuda a conter a pandemia e também ajuda a economia, porque quando você contém a pandemia, você ajuda também a economia a se restabelecer mais rápido. E aonde esse isolamento social não é seguido, o efeito para as questões sanitárias, as questões de saúde são piores, e isso termina levando a economia a reboque, que também vai demorar mais a conseguir se reerguer, porque ela vai perdurar, a pandemia vai perdurar por mais tempo. E em meio a tudo isso, a gente tem assistido episódios de pessoas que defendem a volta ao trabalho, né? Não pela questão, não estou falando, até existem casos que eu até entendo, né? Acho que é um dilema difícil da gente pensar, quando a gente pensa, por exemplo, nesses profissionais que recebem numa semana o que eles vão comer naquela semana mesmo, em que eles estão recebendo dinheiro. Às vezes o dinheiro, quando chega, é para pagar as contas que ele já fez. Então, eu não estou me referindo a esses aí, mas estou me referindo àqueles que realmente detêm um forte poder econômico e que ainda assim defendem o fim ou o relaxamento do isolamento no momento em que todas as opiniões científicas, elas são contrárias, né, das autoridades, tanto sanitárias como das autoridades também técnicas, no sentido de pessoas da área da saúde que defendem isso. Então, é difícil a gente pensar nessa interferência mínima do Estado num momento como esse, pela falta da consciência das pessoas no agir diante desses dilemas de forma ética. Então, é isso que me preocupa, é o estágio em que nós estamos como sociedade para que a gente possa atingir esse momento, né? Que seria o ideal. Muito obrigada. Era só isso, professor Paulo. Não, claro, uma missão muito difícil para o Estado, em cada caso, com certeza. Bom, acho que o professor Davi, que também ensina Direito lá na FEAC, está aqui conosco. Acho que o Davi tem uma pergunta para o professor Maurício. Tudo bom, Davi?
Estão me escutando? Perfeito. Pronto, agradeço o convite, Paulo. Queria saudar todos que estão nessa sala, professor Maurício, doutor Sérgio, professor Denise, professor Paulo. A minha pergunta é uma pergunta que foi pensada pelo professor Maurício, que é do direito. A gente fica sempre pensando um pouco nessas questões jurídicas, né? E quando veio essa pauta que eu achei importantíssima de segurança jurídica, eu fiquei pensando muito como o judiciário, né? E talvez até na esteira do que a professora Denise colocou em pauta, que eu achei muito propício. Queria perguntar ao professor Maurício, então eu vou fazer uma rápida introdução de onde eu pressupus essa questão, né? O Max Weber ele coloca que o direito é um elemento importante, né, para a economia. O direito ele funciona aí como um redutor de complexidade da sociedade. Então a gente tem um direito e através de contrato, de leis, de decisões, a gente meio que consegue prever as condutas que estão para surgir na sociedade. Então você acaba por restringir essas condutas, né? A pluralidade, a complexidade das condutas possíveis. E a gente vem observando que, recentemente, algumas decisões do direito, né, que a gente acompanha mais de perto, inclusive eu estou com um Universal estudando isso, algumas decisões do STF, que são decisões que são, não vou dizer que são, vamos dizer, são contingentes, né? Às vezes vão contra decisões anteriores, algumas vezes vão até contra dispositivos legais. E aí, a exemplo, por exemplo, que a gente viu naquela prisão da segunda instância, que vai contra o expresso texto da lei. A minha pergunta diante desse contexto que eu trago para vocês é pensar como o direito ele pode contribuir, por exemplo, num momento como esse, em que a gente vê decisões e práticas jurídicas que vão contra, não vou dizer necessariamente contra a lei, mas contra a Constituição, são interpretações criadas que confundem e geram maior insegurança dos agentes do mercado. Então, a pergunta é essa, professor Maurício. Por favor, se você pudesse nos colocar o seu ponto de vista sobre isso, eu agradeceria. Professor Davi, agradeço a sua desafiadora pergunta. Anotei aqui, Max Weber, nosso economista, jurista e fundador da sociologia moderna. E o cerne da sua pergunta parece que gira em torno da previsibilidade e interpretação. Lembrando do Max Weber, aproveitando o gancho do Max Weber, vou fazer aqui uma pequena digressão para a gente poder atacar essa questão de fundo. Lembrando também que o Max Weber traz um ponto importante na teoria dele, nas obras dele, que é destacar a liberdade do ser humano, a liberdade do homem, né? E essa liberdade um vetor de caos, de desorganização das situações postas. A verdade é que a sociedade sempre oscilou entre ordem e o caos. Sempre. O cérebro humano busca sempre estabelecer uma relação de causa e efeito, né, para a redução dessa complexidade do mundo. Daí nós temos sistemas binários, esquerda, direita, certo, errado, justiça, injustiça, porque o cérebro humano busca trabalhar dessa forma, ele tenta compreender o todo e organizar o todo de forma que se torne para ele próprio, ser humano, previsível, porque ele precisa dessa segurança. Tá? Por outro lado, essa relação de causa e efeito também nos possibilita o desenvolvimento de crenças não científicas, como as superstições, o amuleto, né, a camisa da sorte, que não tem nenhuma fundamentação científica, mas por algum motivo você estabeleceu uma causa e efeito, você estava com aquela moeda no bolso quando o seu time fez o gol, então você sempre andará, assistirá o jogo com aquela moeda, sua moeda da sorte, para o seu time ganhar. Né? Então o cérebro humano trabalha dessa forma. Então, o homem busca estabelecer a ordem, organizar o seu mundo. Mas nós temos que observar também que a sociedade só evolui no caos. Poxa, Maurício, o que é que você quer dizer que só evolui com caos?
Ela só evolui quando eu quebro as ordens postas para revolucionar, ou seja, evolucionar novamente, né? Então, nós temos que nos lembrar que se todas as situações postas fossem inflexíveis, hoje nós ainda conviveríamos com compra e venda de escravos, que eram contratos firmados no passado, né? Nós não teríamos o direito a voto, porque isso foi conquistado com as revoluções, com a Revolução Francesa, né? Com a Revolução Americana, que nos deu federalismo, que nos deu presidencialismo. Então, este caos é que faz com que a sociedade dê um passo adiante. Tá? Hoje vivemos um momento de caos. Temos uma oportunidade de reinventar, de reevolucionar, de evolucionar novamente. Tá? Tanto que alguns falam hoje em renascimento digital, tal qual na Idade Média, onde o Renascimento trouxe a superação de alguns dogmas, notadamente religiosos, até o aparecimento da Universidade Moderna vem do Renascimento medieval. Hoje nós temos a possibilidade, já se fala, no renascimento digital da sociedade. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um signo do renascimento digital. Né? Todas as nossas atividades serão repensadas a partir de agora. Né? Inclusive, um assunto delicado que é a educação à distância, que pode vir a se aparecer como uma solução ou como um método auxiliar da educação presencial, formando aquele modelo, o blended o modelo híbrido, não é? Então, é uma possibilidade. E outro evento, que está sendo destacado, seria a desglobalização, a possibilidade de ter menos intercâmbio de pessoas, o turismo perder a sua pujança, até porque as pessoas vão querer ficar menos aglomeradas. Vejam aí a questão dos cruzeiros, esses cruzeiros onde você colocava 6.000 pessoas dentro de um barco durante 7 dias, 10 dias, 15 dias. Isso vai ser repensado. O intercâmbio de bens, né, e o intercâmbio de informação. Os Estados Unidos podem achar que não é mais possível que a China detenha 90% da fabricação de todos os equipamentos médicos do mundo. A 3M, todas as fábricas da 3M de máscara estão na China, nenhuma nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode entender que 3M retorne para os Estados Unidos, que vai fabricar alguns equipamentos que eu entendo estratégicos. Isso seria uma redução da globalização. Seria o que alguns estão trabalhando hoje como desglobalização. Mas voltando aqui para o nosso tema e para o Max Weber, também me lembrando que lá nele ele observa que o capitalismo se vale de alguns subsistemas para estruturar ou para tentar organizar o caos do mercado. Tá? Aquele que planta, ele não visualiza quem vai comprar, o mercado aonde ele vai vender. Então, o capitalismo ele precisa se valer de subsistemas. O grande subsistema que nós estamos tratando aqui hoje é o subsistema do direito, que tem dentro dele os contratos, a cláusula Pacta Sunt Servanda, o sistema constitucional, como você bem falou aí, Davi, de interpretações constitucionais, lembrando que nós não aplicamos a lei, nós aplicamos a interpretação da lei, daí o homem ser falível, ter a liberdade de interpretar, e aí nós temos uma oscilação de interpretação durante o tempo. Isso pode ser ruim, mas pode ser benéfico. Veja que os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde que foi fundada, e o que se altera ali é a interpretação daquela Constituição, e não a Constituição em si, tem poucas emendas. Nós aqui, eu acho que em um ano fazemos todas as emendas que os Estados Unidos já fez desde a sua estruturação como país, né? Então, o direito é esse subsistema que tenta dar previsibilidade ao caos, à incerteza, tá? Mas também nós temos que ter em mente que o principal vetor de instabilidade do sistema econômico é o próprio homem e a sua liberdade. Você não sabe que decisão o homem vai tomar hoje ou amanhã. Ele pode estar jungido a um determinado comportamento e amanhã alterar o comportamento e o mercado tem que ir atrás. Né? Veja que existem aparelhos inovadores que mudaram o comportamento, como o iPhone que nós estamos utilizando agora, que eu estou utilizando agora. Né? Então ele altera o comportamento porque o homem tem a liberdade da escolha, sua autodeterminação. Então, como ter previsibilidade diante de um imprevisto como esse? Impossível. Estamos diante da situação do cisne negro. Aqui me ocorreu, quando você estava fazendo a pergunta, a frase do Pedro Malan.
No Brasil, até o passado é incerto. Então, como ter previsibilidade num momento desse? Tá? Eu acho que é um momento delicado, que deve ser enfrentado e eu tenho visto isso, como o Dr. Sérgio Mello já falou, né, com uma nova postura. As pessoas estão buscando conversar mais, tenho acompanhado negociações, as pessoas estão sendo mais flexíveis, né? Lamento que os bancos não estejam irrigando o mercado como deveriam, né? Também me lembrei quando o doutor Sérgio estava falando de um ditado que diz que o banqueiro é aquela pessoa que te empresta o guarda-chuva no dia de sol e te toma no dia de chuva, né? E agora a chuva está caindo e nós estamos nos molhando, né? Mas a saída, então, Davi, sendo mais dogmático na tua resposta, mais direta na resposta que você da sua questão, da questão da previsibilidade e da interpretação, a minha dica seria a gente olhar para a lei da liberdade econômica, né, que introduziu o artigo 421A no nosso Código Civil, onde diz que os contratos são simétricos até o surgimento de fatos que afastem essa posição de simetria, de equilíbrio. Tá? E aí descambaríamos para a teoria da imprevisão, autorizando a revisão dos contratos, no caso fortuito força maior, ou se estivermos diante de uma onerosidade excessiva, que é o 478, podendo inclusive levar à resolução do contrato, que é o 479, todos do Código Civil. Essas são as possibilidades postas. Mas, como dito, como aqui também já repontado pelo Dr. Sérgio Mello, eu acho que o grande caminho agora é sentar e negociar, porque estamos diante de um momento inédito. A humanidade nunca enfrentou uma pandemia onde toda a população do planeta ficou confinada ao mesmo tempo. Isso é inédito. Né? Então, diante desse ineditismo, dessa absoluta imprevisão, o que nos deve nos mover nesse momento é o bom senso. Né? Meu pai dizia que direito é bom senso. Mais do que nunca é necessário bom senso. Tá? Então, essa seria a minha proposta de resposta, Davi, à sua pergunta. Muito obrigado e fico aqui à disposição para mais algum esclarecimento, se eu puder. Se você me permite, professor, só insistindo um pouco ainda nesse ponto, não. O que eu coloco, para além dos contratos, como você está colocando, e muito bem se cercou, né, das leis, e eu fico pensando um pouco nessa contingência de decisão, assim, em decisões que, ao contrário, por exemplo, de outros sistemas que têm uma razão de decidir, aqui se decide, inclusive, uma interpretação contra a lege, né, assim, são interpretações muito difíceis de sustentar. E a gente tem isso, me parece que num momento como esse, de pandemia, ainda agora, num momento como esse, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o direito, porque o direito ele vai servir ainda com uma previsibilidade. Quer dizer, se você começar a entender que a lei é letra morta, que a lei não tem validade nenhuma, me parece que vai gerar mais insegurança ainda, diante de um cenário que já é muito complicado, como o doutor Sérgio colocou, o professor Paulo estava levantando alguns dados. Alô? O áudio fugiu. Fugiu, mas então, assim, tentando insistir um pouco nesse assunto, é um pouco essa postura desse judiciário, que faz decisões contingentes, às vezes contra-legem. A minha pergunta, especificamente, seria nesse ponto. Eu queria saber a sua opinião quanto a isso. Como é que o senhor acha que isso repercute nesse mundo econômico que a gente já está aí agravado com essa crise? Muito obrigado. Davi, o sistema judiciário, ele, tal qual todo sistema humano, ele é falível. Por isso, nós temos uma série de recursos possíveis para tentar corrigir eventualmente um erro. Tá? Mas, como toda atividade humana, ela é falível. Né? O nosso sistema judiciário ele tem até recursos, acredito, não, isso é uma opinião minha, né, como professor de processo civil, tem recursos até demais. Eu acho que o nosso processo, inclusive, não só ser julgado contra a lei, eu acho que o nosso processo também tem um outro problema, ele demora demais. Né? E essa demora na prestação jurisdicional também, ele enseja insegurança. Tá? Concordo com você que interpretações e reinterpretações podem gerar insegurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, essa alteração de interpretação ela pode gerar avanços ou corrigir equívocos.
Tá? Isso depende muito da forma etnocêntrica que nós mesmos analisamos esta decisão. Tá? Porque, veja, como eu disse, a questão da interpretação é um juízo pessoal que eu, Maurício, faço da decisão do Supremo Tribunal Federal, que você, Davi, faz, entendendo que está errado ou que está equivocado. Né? Mas o que interessa, no final, para dar a segurança jurídica, é que essa decisão alcance a coisa julgada, que é a ferramenta que vai tornar essa decisão imutável, portanto, aplicável. Tá? Então, essas seriam as minhas ponderações. Mas, claro, o seu receio é corretíssimo. Nós tentamos dar blindar o sistema jurídico de maior certeza. Os tribunais tentam, quando criaram as súmulas, quando criaram os ementários de jurisprudência, para quê? Exatamente para dar esta previsibilidade. Se está acumulado, não se altera. Mas, como tudo no direito, né, nós temos, inclusive, incidentes que podem alterar essa súmula no futuro. Tá? Então, as decisões valem enquanto a sociedade entender que aquela é a interpretação correta. Se muda a sociedade, muda o direito. Tá? Uma vez, como eu dito, que o direito é um subsistema que tutela essas condutas. Esse sistema se valida na própria sociedade. Veja como um exemplo que eu já citei, a questão da escravidão. Foi um comportamento tutelado e garantido, inclusive, pelas cortes. Tá? Até algum determinado momento que a sociedade entendeu que aquela conduta, aquele contrato, aquela garantia de você ter direito sobre outra pessoa não seria mais sustentável. Então, alterou-se aquele entendimento. Tá? Então, nós temos que ter segurança jurídica até o limite em que essa segurança jurídica não atrapalha a evolução da própria sociedade. Ok? Era isso, professor Paulo. Espero ter Ok, muito obrigado, professor. Maravilha. Eu faço aqui de camarote uma aula de direito, já que eu não tive a honra de ter essa formação, né? Dando sequência nas perguntas, eu acho que a professora Cristiane Aquino está aqui conosco. Sim. Oi, Cris. Boa Tudo tarde. bom, querido? Tudo bom? bem, querido? Joga. Boa tarde a todos. Então, imagino que ela tem uma perguntinha aí para o doutor Sérgio Mello. Prazer conhecer, né, doutor Sérgio Mello, professor Maurício Benevides e todos os participantes aqui. Agradeço o convite, participar desse debate, né? Também estou aprendendo aqui bastante. Bom, então, quando o Paulo me falou, né, que seria sobre segurança jurídica, eu achei um tema realmente bem oportuno, né? Porque, de fato, eu sempre digo aos alunos, né, eu vejo muito direito como algo que está aí tentando fazer uma balança, né, entre a segurança jurídica e a justiça, né, que é como o professor Maurício Benevides falou, né, entre o caos e a segurança jurídica, né, porque às vezes a justiça também, a busca pela justiça causa algum caos, né? Então, assim, realmente estamos vivendo, né, um momento assim muito delicado, um momento único mesmo, né? Porque toda a sociedade está confinada, eu jamais imaginaria viver um momento desse, né? Para mim, quando a gente falava, né, da gripe espanhola, era algo muito distante da nossa realidade. E parece que estamos vivendo algo assim, da Idade Média, que a gente tem que ficar recluso em casa e vivendo momentos muito diferentes, né? Assim, essa questão da aula online, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, o meu filho de 6 anos está tendo que assistir aula online, ele não está suportando, para ele é uma tortura, e assim, como é complicado, né? Eu, como mãe, tento convencê-lo, tento ficar do lado dele para ele assistir, enfim. E são várias coisas que a gente tem que manejar, né? Nessas circunstâncias, realmente. Agora, sim, quando eu pensei no tema, realmente minha mente se voltou mais para o STF, né? Que eu acho que toda a sociedade sempre é muito atenta, né, às decisões, pelo protagonismo, né, que esse órgão tem, né,
no Brasil, né? E atualmente, mais do que nunca, eu acho que a sociedade está atenta, né, ao que vem decidindo o STF. Então, eu pensei muito, como eu sou professora também de legislação trabalhista, nessas decisões, né, nessa decisão que o STF proferiu, que muitas vezes são divergentes entre si, né, num curto espaço de tempo, né? Então, gera até uma própria insegurança jurídica sobre como o STF vai decidir, porque às vezes tem uma decisão monocrática proferida por um membro lá do STF, depois a decisão vai a plenário, se modifica, etc. E teve uma decisão que eu achei interessante, uma das decisões polêmicas do STF, que foi essa a de 6363, né? Sobre a MP 936, que ela permitiu que, por meio de acordos individuais entre patrões e empregados, possa haver a redução da jornada, né, com redução de salários, e, inclusive, a suspensão dos contratos de trabalho, né? Que aí foi algo bastante discutido e foi levado ao STF, né, essa MP. E o ministro Ricardo Lewandowski, numa decisão cautelar, ele determinou que os sindicatos deveriam dar um aval, né, a esse acordo, para que eles pudessem ter eficácia. E aí isso gerou toda uma discussão, porque como é que os sindicatos iriam dar aval se não estariam funcionando normalmente, isso geraria uma insegurança jurídica e tudo mais. E aí os trabalhadores não poderiam ter acesso ao auxílio emergencial. Então, realmente, assim, lembrando que, segundo a Constituição, a redução salarial só pode acontecer por negociação coletiva, né? Então, de fato, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski tentou um meio termo aí. Então, para a gente ver como realmente é uma situação excepcional e que não é tão simples assim de decidir, né? E a situação foi levada a plenário e os ministros do STF decidiram que submeter esse acordo individual ao aval dos sindicatos geraria insegurança jurídica e que, diante da excepcionalidade do momento, poderia realmente haver esse acordo sem negociação coletiva e sem o aval dos sindicatos, né? Então, assim, um exemplo, né, de que realmente a critério isso seria inconstitucional, né? Então, diante da excepcionalidade, isso está sendo relativizado, né, diante de todas essas circunstâncias. Outro caso polêmico, né, foi esse sobre os governadores, a MP 926, né, em que o STF garantiu a autonomia dos prefeitos e governadores para determinarem as medidas de isolamento, né, em razão do coronavírus. Então, gera também umas discussões aí sobre a federação, né, e tem também bastante polêmica aí em relação às decisões do governo federal, às decisões dos governadores, e, enfim, o STF se posicionou aí em favor da autonomia, né, dos governadores. Então, eu acho que a sociedade observa, né, bastante atenta essas decisões do STF e minha colocação era essa, né, o quanto realmente gera discussão, toda essa questão que a gente tem que ter cuidado, né, com a segurança jurídica, né, com a Constituição e tudo, e, ao mesmo tempo, sabendo que estamos diante de uma situação, de fato, excepcional, né? Então, a minha colocação, pergunta, e se vocês puderem fazer um comentário, seria sobre esse papel, né? Como é que vocês avaliam o papel que o STF está exercendo nesse momento de crise? Se o Marcelo, o Maurício aí me permite iniciar aí os comentários sobre as suas colocações. Eu acho que também você fez um comentário que, na verdade, você fez um posicionamento e respondeu quase que as suas próprias questões, né? Você foi muito didática na pergunta e respondeu
praticamente aquilo que você perguntou. É verdade, no primeiro momento em que eu participei hoje aqui nessa live com vocês, eu comentei sobre a questão da liminar para as escolas, para a redução linear de 30%, e comentei sobre a lei que estabeleceu uma cronologia de valor, de percentuais em função do tipo de ensino. E o meu comentário ao final foi que eu acho que o ideal não é nenhuma coisa nem outra, que o ideal mesmo era buscar as partes e não terceiros, definir aquilo que é bom para mim, mas eu sei o que é melhor para mim, a escola sabe o que é melhor para ela, e é caso a caso. O professor Paulo deu um exemplo clássico, real, dele, mostrando a diferença entre sentar e discutir com a escola e atender, pura e simplesmente, uma determinação legal ou judicial. Esse ponto me parece muito parecido. Ou seja, tem que ser muito relativizado. O fato de as empresas poderem sentar, neste momento, com o funcionário e estabelecer uma regra com ele, olhando o futuro, ou seja, preservando a empresa e, quem sabe, até preservando o próprio trabalho daquele funcionário, é muito mais célere, é muito mais rápido do que um engessamento de buscar os sindicatos, sentar coletivamente, discutir, porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Uma empresa tem funcionários de todos os tipos, tem funcionário que ganha salário mínimo e tem um funcionário de alto nível que tem salários elevados. Então, a definição de como resolver o problema, no momento que você bota todo mundo numa mesma cesta, todos os problemas numa mesma cesta, eu acho que a solução, eu tenho absoluta certeza, não é acho, eu tenho absoluta certeza que a solução não é a melhor. Eu tenho convivido com esse tipo de problema com a nossa clientela. Nós temos vivido isto na prática e não na teoria. Então, é muito difícil você fazer o seu fluxo de caixa e verificar que nos próximos 2, 3 meses você não tem caixa suficiente para pagar a folha de pagamento. Então, se existe um plano de governo, por exemplo, que a empresa pode dispensar o funcionário, vai ser responsável por um percentual desse salário, e o governo, através do seguro-desemprego, vai complementar para um determinado tipo de funcionário, para um determinado nível de salário, por que não imediatamente buscar essa solução? Ou seja, as soluções são inúmeras. As soluções são aquelas que o bom senso, e aí o São Maurício falou muito disso, o direito é bom senso, o bom senso vai indicar exatamente o que é melhor para aquela empresa, para aquele grupo de funcionário. Não dá para dar uma decisão para o país. São esses pontos que me parecem que não são os mais adequados. Se nós sairmos do Brasil um pouquinho, irmos para países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar lá, como no Canadá, não tem nenhum tipo de acordo com o sindicato, com quem quer que seja. Se o funcionário não está atuando de forma adequada, conversa com o funcionário, libera o funcionário em condições normais de temperatura e pressão. Imagina numa situação dessa. Nós estamos vendo lá nos Estados Unidos que já são milhares de desempregados. Segundo a última informação que eu vi, já estava na casa de 25 milhões de desempregados. Imagina a gente ter que, lá num país como os Estados Unidos, estar tratando isso de forma, chama o sindicato para conversar, não resolvia o problema. Então, nós precisamos enfrentar o problema de frente, e quem entende qual é o problema é o patrão e é o empregado. Óbvio, e para isso tem a legislação, para isso nós temos uma CLT que tem que proteger o lado mais fraco, que é o empregado. Mas, neste exato momento, o lado mais fraco, a gente já tem dúvida se está do lado dos empregados ou se está do lado do empregador, porque muitos empregadores que têm 3, 4, 5, 10 funcionários, ele não vai ter condição de bancar a folha de pagamento. Tem que ter uma flexibilização, tem que ser algo rápido, tem que ser a olho no olho,
e não dá para fazer isso de uma forma complicada. Por isso, o acordo individual é o mais acertado nesse momento, na minha visão. Não que isso seja para prevalecer, isso que seja para mudar a CLT, absolutamente. Nós estamos vivendo uma situação totalmente anômala, nós temos que resolver o problema que está aparecendo na nossa frente. E não dá para resolver de uma forma como se resolvia antes, olhando para trás, olhando para o retrovisor, quais são as decisões, quais foram as decisões mais acertadas para situações que se assemelham um pouquinho com o que nós estamos vivendo hoje. Estamos longe disso. Então, a minha opinião, seja, no que diz respeito à questão do trabalho, que foi o primeiro ponto levantado, é que, efetivamente, deva deixar as partes, óbvio, com a proteção que o Estado tem que dar, e aí está a CLT, mas deixando que as partes, empregados e empregadores, possam encontrar a solução para o futuro da empresa e futuro dos empregados, futuro dos empregos, futuro dos postos de trabalho. Com relação ao outro ponto que foi colocado da autonomia de governadores e prefeitos, e aí eu tenho uma opinião muito pessoal, não sei se alguns dos senhores compartilham, mas eu acho que o grande problema do Brasil, o grande problema é a sua dimensão. Nós temos um país grande demais, com 27 unidades da federação, 26 estados no Distrito Federal, com 5 mil, se não me falha a memória, 5.571 municípios. Então, nós estamos falando de muitas cabeças. Se nós deixarmos para cada uma dessas cabeças tomar a decisão mais adequada na visão dele, nós vamos ter uma quantidade enorme de decisões conflitantes. O que está sendo feito no município A, que é igual ao município B, parecido com população, parecido com a questão geoeconômica, enfim, parecido, similar, vão estar tomando decisões completamente diferentes, porque são cabeças. Eu sei que as cabeças pensam diferente, porque eu vivenciei isso. Eu fui por 8 anos conselheiro do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E a mesma turma que eu fui conselheiro, antes de mim, tomavam decisões num determinado processo, numa direção. Na minha época, tomava de forma diferente, e quando eu saí, a mesma turma, ou seja, com outros componentes, tomando decisões diferentes. Então, o fato é o mesmo. O assunto é o mesmo, o processo tributário é o mesmo, rigorosamente igual. Muda os números e muda o CNPJ. O resto é igual e as decisões são divergentes. Imagina num país com 5.571 municípios. Então, eu acho que essa decisão do Supremo foi de acordo com o que está na letra da Constituição. Não vamos discutir a Constituição, não somos constituintes, mas me parece que, como eu comentei no item anterior, as partes precisam sentar para conversar. Eu acho que deveria existir uma coesão de prefeitos, governadores, governo federal, e tentar encontrar um modelo, uma forma única de enfrentar o problema, respeitando as particularidades de cada cidade, respeitando as particularidades de cada município, mas uma direção única, porque nós estamos vivendo uma situação assim completamente diferente, estado para estado. Nós estamos vendo o estado de São Paulo, que está sofrendo muito com a pandemia, mas as indústrias estão operando. A construção civil está operando normalmente. No estado do Ceará, as indústrias de calçado, que geram emprego no interior gigantescamente, e é um grande polo exportador, está fechada. Se é certo, está fechado, ou é certo, está aberto em São Paulo, as indústrias e a construção civil, eu não estou discutindo quem está certo ou quem está errado. Eu só acho que precisaria ter um bom senso, deveria ser uma análise técnica, científica, rigorosamente obedecendo a ciência, mas olhando o todo, e essas partes ajustando naquilo especificamente que cada uma teria. Essa é a minha visão. Então, uma decisão
dizer que, não, governadores e prefeitos decidem da forma que ele quer, no meu entendimento, o STJ não fez nada diferente do que atender o que está na Constituição Federal, porque lá está, sim, definido. Mas não me parece adequado, considerando o fato concreto. Não me parece adequado, considerando a realidade que a gente está vendo no Brasil, onde milhares de municípios, eu falei milhares de municípios, não dezenas nem centenas, milhares de municípios, não tem um caso de coronavírus. Um único caso de coronavírus. E a indústria está fechada. Eu não consigo entender qual é a lógica de definir, se tivéssemos transferir para milhares de gestores a decisão de cada um decidir da sua melhor forma. Eu acho que deveríamos buscar, infelizmente não temos, uma união, no sentido de reunir o máximo de cabeças, representando o todo e traçando um plano de ação. Porque um plano de ação bem tratado, a probabilidade de êxito é muito maior do que nós deixarmos milhares de cabeças decidindo a seu bel prazer, sem ter um plano de ação, um programa bem definido, que eu acho que é o grande problema do Brasil, dada a dimensão que nós temos. Não, maravilha. Assunto super complexo, né, que passa pelo aspecto político também, questão de coordenação. Enfim, nesse aspecto em particular, eu fico um pouco triste, porque eu, de fato, gostaria que nossos policymakers estivessem mais alinhados, né? Isso certamente nos ajudaria muito, né? Eu acho que a Lara está conosco também na sala. Acho que a Lara tem uma pergunta para fazer para o professor Maurício. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Paulo Matos, cumprimentar aí os colegas Maurício, Sérgio Melo, todos os colegas aqui, professores da FEAC, muitos aqui, meus colegas de sala de aula, de cotidiano, né? Bom, pegando aqui o gancho, né, de tudo que está se discutindo aí, desse contexto de imprevisão, né, nós estamos vivendo um momento das imprevisões, e eu fiz prestei atenção à fala de cada um, e observei que houve um questionamento sobre quais são as fontes do direito, nesse momento, que devem nos dar mais segurança jurídica. Seria a lei, que é abstrata e geral, mas nós, no Brasil, viemos tradicionalmente de um sistema jurídico da common law, né, onde a lei é a maior fonte do direito, embora, de uns anos para cá, o Brasil, principalmente após a Constituição de 88, tenha se aproximado muito do direito consuetudinário, né, onde a jurisprudência, né, o judiciário ocupa um papel muito importante, mas ainda temos essa tradição da previsibilidade, que temos que ter uma lei para tudo, né? Tudo no Brasil precisa se legislar. Tanto é que hoje foi dado um exemplo muito emblemático, que nessa questão das escolas, rapidamente, né, o legislativo já veio e colocou uma lei, né? E aí a gente se questiona, será que esse é o caminho mais justo como fonte de direito para dirimir esses conflitos de interesse? Ou seria a liberdade contratual, que naquele momento vai deixar as partes negociarem, cada um colocar a sua situação? Mas será que as partes, na hora de negociarem, elas vão ter a consciência, né, como o professor Paulo colocou, o seu exemplo, né? Bom, eu sou funcionário público, então não preciso de redução, né, da mensalidade. Será que a liberdade contratual vai nos trazer segurança jurídica? Será que temos um povo ético no Brasil,
capaz de deixar a liberdade contratual nos trazer segurança jurídica, né? E aí se questionou sobre a jurisprudência, né? Onde cada vez mais no Brasil o judiciário ocupa um papel muito importante e óbvio, nós sabemos que a lei ela é abstrata e geral e o STF é o intérprete da Constituição. Então, sempre, né, no caso concreto, o judiciário vai estar dando interpretação ou erga omnes, né? Mas a jurisprudência ocupa um papel muito importante, né? Então, acho que esse celeiro que nós temos de fonte do direito está se colocando em questão agora, né? Sobre qual seria a fonte do direito, mas que nos daria mais segurança, né? Mas o que me chamou muito a atenção também no discurso de hoje foi, de um lado, a imprevisibilidade e, de outro lado, as relações contratuais. Porque nós sabemos que grande parte da nossa economia, né, ela é pautada nas relações contratuais. Seja do inquilinato, que o inquilino não está, por exemplo, pagando um aluguel nem um condomínio, porque ele perdeu o emprego nesse momento, ou porque o restaurante dele está fechado, ele não está faturando, seja da questão escolar, seja da questão das relações de trabalho, muito bem já colocada aqui pelos colegas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o professor Maurício, nesse sentido aí do contexto da imprevisibilidade, né, das relações contratuais, né, em momentos de Covid, fazendo uma análise jurídica, né, como é que ele poderia, a partir, né, de princípios jurídicos como o da pacta sunt servanda, o da imprevisibilidade, a teoria da imprevisibilidade, o da função social dos contratos, o princípio da função social da empresa, né? Como é que ele poderia fazer uma análise, né, de situações, né, onde essas técnicas jurídicas poderiam ser utilizadas numa negociação no sentido de minimizar o desastre que o desequilíbrio contratual causa nesse momento e até o mais drástico, por exemplo, o rompimento de um contrato, né? Então, essa seria a pergunta. Obrigada. Professor Professora Lara, muito obrigado pela sua pergunta, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando. Gostaria de aproveitar o momento para lhe parabenizar pelo sucesso das suas aulas lá na Faculdade de Direito. Nossos alunos estão muito satisfeitos. A senhora está ministrando aula de direito civil lá, não é isso? Sim, só abrindo aqui um parênteses, né, os colegas todos aqui, quem já me conhece, né, quem não me conhece, eu sou professora da FEAC de Direito, assim como o colega que eu estou vendo aí, Davi, que está aí, Kilvia, né, que são meus colegas queridos, que já conheço lá da FEAC, e temos outros colegas aí, a professora Denise, acho que o professor Eduardo, né, que eu vi aqui, professora Marilene está aí também, enfim, mas esse semestre recebi um convite inusitado para dar aula na FADI, e o semestre já tinha começado, e como não deu certo, né, a carga horária lá, que não chocou das disciplinas, e está dando certo, né, foi uma surpresa muito grande. Sei que é uma disciplina que era ministrada pela professora Marieta, né, então é uma disciplina de muita responsabilidade, e está sendo, assim, uma experiência muito positiva, né, gostaria de agradecer a oportunidade, que atualmente estou ministrando a disciplina de legislação tributária na FEAC, e Direito Civil 1 na FADI. Obrigada. Desempenhando com muito brilho, os alunos estão elogiando muito. Obrigada. Então, eu gosto que as pessoas recebam os elogios, mais do que justos, né? Professora Lara, sua pergunta também é desafiadora. Quando você estava discorrendo, eu estava me lembrando do período que eu estudava, fazia meu mestrado, estudava lógica com o professor Rui Verlaine. E ele, falando de lógica aristotélica, ele citava passagens do filósofo, onde essa frase eu nunca me esqueci: o pão que me alimentou ontem não me alimentará amanhã. Então, esse é um erro do nosso raciocínio, exatamente
pelo funcionamento do nosso cérebro, né? Em achar e em atribuir causas e efeitos e previsibilidade e projetar para o futuro, o ser humano sempre acredita que tudo que ele faz hoje será eterno. Ele continuará fazendo da mesma forma o procedimento dele na atividade empresarial dele, como professor, que aquele comportamento e aquelas verdades são imutáveis. Do outro lado, nós temos, inclusive, agora também me lembrei, né, tem que citar o filósofo da modernidade, o Harari, diz que nós temos que nos reinventar a cada 5 anos, que o século XXI é um século muito desafiador, é um século de incertezas. Portanto, ele está certo que o século começou com a maior de todas as incertezas. Né? E o século iniciou com um momento pleno de incerteza, onde o pão que me alimentou ontem não vai me alimentar mais amanhã. Eu não terei mais como obter esse pão, possivelmente. Então, surgem aí conflitos desafiadores, situações inéditas que exigem soluções criativas. Nós temos que ser agora criativos na solução, no enfrentamento desses conflitos. Atacando dogmaticamente a sua pergunta, que é buscando responder, é claro, e valendo já de tudo que foi aqui conversado nesse nosso encontro, temos, e pegando o gancho no seu exemplo dos inquilinos, eu tenho muitos exemplos, sei de muitos inquilinos e locadores que estão reduzindo, fazendo acordos entre si, amigavelmente, alguns aparelhando através de um aditivo contratual, por 3 meses, por 4 meses, por conta dessa pandemia, fazendo uma redução dos seus aluguéis. Isso é uma medida interessante, essa mediação direta, essa arbitragem, essa ação de repactuação desses contratos, como o próprio nosso Código Civil prevê, né? Essa possibilidade de revisão caso a caso, prevista no Código Civil, como eu já falei anteriormente. Eu me recordei aqui de um outro instrumento que já está previsto na nossa legislação, mas é muito pouco usado. Eu não tenho conhecimento, nunca vi ele ter sido utilizado. E olha que eu milito, viu, doutor Sérgio Mano? Eu milito há 28 anos que eu acompanho falências e concordatas. Comecei recém-formado na falência de uma empresa de Paracuru, onde fui convidado para ser advogado lá pelo síndico, e não tinha nem previsão de recebimento de honorários. Acho que só eu mesmo para ir no início de carreira. Né? Mas foi muito bom, porque fiz muitos contatos e desde então tenho militado nessa área de conhecimento. Mas muito bem, desde há 28 anos, então, que eu milito nessa área, eu não vi ainda ela ser utilizada, que é a recuperação extrajudicial. Há uma possibilidade na nossa lei, na lei de recuperação, artigo 161 e seguintes, de aplicar essa solução, que é uma solução menos invasiva, aonde você pode fazer a renegociação daqueles débitos que não sejam tributos trabalhistas, em operações com garantias especiais. Você pode reunir o colegiado de credores, repactuar coletivamente todas as obrigações e levar para uma homologação judicial, dando segurança jurídica a todos os envolvidos. Então, a partir dessa crise que surgiu, nós precisamos ter soluções inovadoras. E acredito que uma recuperação extrajudicial, além da negociação caso a caso, além da revisão contratual específica, pode ser uma opção a mais aí na mesa à disposição dos envolvidos. Seria essa a minha resposta, professor Lário. Fica à disposição para os debates. Bom, maravilha. Obrigada. Eu que agradeço a todos os professores que se dispuseram a elaborar perguntas. Agradeço aos professores que estão aqui conosco e técnicos também. A toda a estrutura, né, da direção da FEAC que faz esse evento, que é simples, mas para nós muito simbólico, faz com que esse momento possa acontecer. E agradeço, obviamente, em especial, aos nossos 2 convidados, que muito gentilmente se dispuseram a vir aqui,
A gente sabe que nesse período atípico, o custo de oportunidade de cada minuto, de cada hora nossa, esse custo de oportunidade subiu muito. Então, é sempre muito gentil, muito educado da parte dos convidados aceitarem virem aqui, né? Então, assim, doutor Sérgio Mello, fazia um bom tempo que a gente não se via, né? Pena que não é presencialmente para a gente tomar um café, mas o meu muito obrigado. Maurício, querido, estamos juntos nessa luta aí por uma UFC mais moderna. Muitíssimo obrigado também. E aí pediria que os dois fizessem suas considerações finais. A gente até atrasou um pouquinho, mas é porque o papo estava bom demais. Então, Sérgio Mello, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de conversar com um grupo tão seleto, ter a oportunidade de expor ideias, não necessariamente impô-las, mas expô-las, né? De forma que a gente possa encontrar caminhos. Nós estamos num momento de tanta dificuldade, onde a única coisa certa é que nós não sabemos qual é o futuro. Nós não sabemos como será o amanhã. E temos que ter força, temos que lutar, temos que dar as mãos, unir cabeças, evitar discordâncias que sejam apenas discordar pelo discordar, mas agregar ideias. Eu acho que nós estamos num momento extremamente rico para que isso possa prosperar, ou seja, ideias diferentes, pensando de forma diferente, mas em prol de uma única solução, que é levantar a cabeça nesse momento, não deixar, em hipótese alguma, essa pandemia tomar conta da gente e, ao contrário, servir de estímulo para que nós encontremos soluções novas, nos reinventemos, seja como pessoa, seja como empresa, seja como sociedade. Eu acho que é a grande oportunidade que nós temos de fazer um futuro melhor para todos nós. Obrigado, meu amigo, de fato. Estava precisando dessas palavras equilibradas, sensatas, mas dosadas com um bom otimismo, né? Professor Maurício, mais uma vez, obrigado, querido. Suas considerações finais. Professor Paulo, eu até corrigiria o doutor Sérgio Mello. Tem uma coisa que é certa no estado de Ceará, professor. É o imposto no final do mês. O boleto chega. É uma brincadeira, só para a gente descontrair. Mas talvez o governador e o prefeito devessem repensar isso, né? Mas muito bem, eu gostaria então aqui de encerrando, agradecer a oportunidade, parabenizar a todos os participantes, aos organizadores, em especial ao professor Paulo Rogério por essa oportunidade de estar aqui, pelo convite, ao doutor Sérgio pela conversa, pela troca de ideias sempre enriquecedora. E a minha palavra final seria de esperança. Né? Esperança que o caos de agora traga a evolução, que os atores econômicos estabeleçam melhores dinâmicas de negociação e que, no fim e ao cabo, saiamos mais fortalecidos disso tudo. É o que eu, sinceramente, espero. Muito obrigado. Maravilha. Bom, já antecipo a todos, o convite formal deve sair já já, mas essa semana a gente vai ter 2 lives, porque na semana que vem vamos ter encontros universitários, e aí é preciso priorizar esse evento institucional da UFC. Então, nessa semana, para não perder o ritmo, a gente vai ter uma segunda live na quinta-feira, com professores da FEAC, que estão fazendo doutorado e pós-doutorado na Europa, e podem partilhar conosco as experiências das famílias que estão isoladas na França e na Inglaterra, assim como a experiência de universidades, como é que elas estão lidando com isso, desde uma universidade moderna de business a uma universidade secular como Cambridge. Vamos ver como é que elas estão lidando com esse momento aí de isolamento e pandemia, não é? Tenho certeza que a gente tem muito a aprender com eles. Mais uma vez, reforço aqui minhas palavras de gratidão e agradecimento a todos e até uma próxima, hein? Forte abraço, queridos. Se cuidem. Um abraço, amigo. Até mais.